Existe um lugar terrível e é muito triste saber que tem muitas pessoas nesse momento que estão lá nesse lugar. Olha, se nós formos pensar a fundo no assunto, dá vontade até de chorar em saber que pessoas que são gente igual a gente, pessoas, seres humanos iguais a nós, que viveram uma vida aqui nesta terra, alguns mais, outros menos, mas viveram intensamente e de repente partiram e foram para esse lugar. Aqueles que estão nesse lugar estão porque não alcançaram a salvação. Esse lugar é um lugar tão terrível que Deus foi capaz de enviar o seu único filho, o seu filho unigênito, para pagar o preço para que todos não venham ir para esse lugar. Porque ir para este lugar significa o mesmo que perecer. Esse lugar chama-se inferno. Não está na moda e nem nunca vai estar falar desse lugar nas pregações, principalmente na internet. Mas qualquer um que pegar a Bíblia, a Santa Bíblia, e ler tanto no Antigo Testamento e mais vezes no Novo Testamento, verá principalmente o Senhor Jesus fazendo menção desse lugar. É um lugar real, é um lugar onde não há esperança, onde não há nenhum bem-estar, nenhuma alegria. Mas que, porém, aqueles que estão lá estão totalmente conscientes, porque esse lugar não tira a consciência da pessoa. Aqueles que estão lá nesse momento, que um dia viveram nessa terra, estão lá com a sua memória. Porque esse lugar terrível chamado inferno não tira a memória da pessoa. Estão lá lembrando de toda a sua vida. Alguns lembrando detalhes e mais detalhes dos 30 anos que viveram nesta terra, dos 60 anos que viveram, dos 100 anos que viveram aqui nessa terra, lembrando da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos e até dos seus inimigos, lembrando das alegrias que tiveram nessa terra, das euforias, dos momentos felizes, dos festejos, lembrando das brincadeiras, dos sorrisos, e lembrando também dos momentos de dor, de pranto, de sofrimento. Estão lá agora, neste lugar terrível chamado inferno. Mas por que estão lá? Porque não alcançaram a salvação. E não alcançaram a salvação porque não creram no Filho de Deus. Meu amigo, minha amiga, muitos pensam que lá no inferno existe apenas pessoas terríveis, sem coração, pessoas cruéis. Não. Lá no inferno existem pessoas que tiveram, sobre a ótica, a vista humana, um bom coração, que não faziam ou procuravam fazer o mal para ninguém, mas, porém, não creram em Jesus Cristo. Não creram no Santo Evangelho. Ninguém que está no inferno foi para o inferno porque era pecador. Ninguém está no inferno porque era demasiadamente mau, ou porque
era um pouco mal apenas. Estão lá por terem rejeitado o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu amigo, minha amiga, todos são pecadores. Aqueles que são extremamente covardes, aqueles que são depravados e cruéis, mas aqueles que são bonzinhos também são pecadores. Aqueles que nem fazem tanto mal para ninguém ou nenhum mal para ninguém são pecadores. Todos pecaram. A palavra de Deus atesta que todos são pecadores e estão separados, destituídos de Deus. E por isso todos estão condenados. Essa é a verdade. Todos estão condenados a irem para o inferno. E eu vou falar um pouco mais sobre esse lugar. Aliás, deixemos o nosso Senhor falar. Está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, no verso 40. Porque quem não é contra nós, por nós é. Porque qualquer que vos der um pucaro de água a beber em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequenos que em mim creem, melhor lhe fora que lhe puseram ao pescoço uma módia tafona e que fora lançado ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos ir ao inferno, ao fogo que nunca se apaga, aonde seu bicho não morre e seu fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor te é entrar na vida manco do que tendo 2 pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. E Jesus continua dizendo, aonde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus com um olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, aonde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Veja que o Senhor Jesus, ele disse que é melhor entrar com um olho no céu, no reino de Deus, do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno. Ele disse que é melhor entrar na vida aleijado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno. Ele disse que é melhor entrar na vida manco do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. E ele diz 3 vezes isso. No lugar que o fogo não se apaga e nunca se apaga e o bicho não morre. Meu amigo, minha amiga, esse lugar é terrível. Mas existe uma solução, existe uma saída. Basta querer escapar deste lugar e estender a mão e aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Veja o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, Senhor nosso. A verdade que o inferno existe é uma verdade muito triste, que muitas pessoas estão lá chorando e rangendo os dentes. É uma verdade muito terrível e triste, mas é a verdade. Meu amigo, minha amiga, é tão verdade que o inferno existe e que pessoas estão lá chorando, sendo atormentadas pelo fogo que há no inferno. É tão verdade quanto a verdade que muitas pessoas estão no meio de guerras nesse momento, que acidentes horríveis têm acontecido nas estradas e
famílias inteiras têm perecido, têm morrido. É tão verdade que o inferno existe, quanto a verdade que os hospitais, os prontos-socorros, Santa Casas estão cheias de pessoas, ou estão cheios de pessoas agora doentes e pessoas acidentadas. É tão verdade que o inferno existe, quanto a verdade que muitas pessoas nesse momento estão chorando pelo fim de um casamento, pela morte de um pai, de uma mãe, de um filho. A verdade que o inferno existe é igual à verdade de que a morte existe aqui nessa terra. Ninguém gosta da morte. O ser humano quer viver. A morte é triste. O luto, o velório é algo muito triste, mas é verdade que a tristeza existe. É verdade que a dor existe. Quantas pessoas nesta terra estão vivendo sentindo dores? Dores no coração, dores na alma, dores pelo corpo. E é verdade. Assim também é verdade que o inferno existe. É tão verdade que o inferno existe. Igual é verdade que existem tantas penitenciárias, prisões, onde pessoas que cometeram delitos, crimes, estão presas, alguns há 10, há 15, há 20 anos. Meu amigo, minha amiga, é verdade. E o senso de justiça que cada ser humano tem denuncia que, com certeza, assim como a vida ela é eterna, há um lugar de punição eterna para aqueles que rejeitam Deus, que rejeitam o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Eu vou ler de novo em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Um detalhe, é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não adianta a pessoa querer escapar do inferno sem Jesus. Não adianta a pessoa querer a salvação se ela não quer Jesus. A salvação é Jesus. O nome Jesus, ele quer dizer que Deus salva, que Deus é a salvação. O nome Jesus tem a salvação nele. E a salvação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos querem a vida eterna, mas não querem a vida eterna, porque a vida eterna é Jesus. Se a pessoa rejeita Jesus, ela rejeita a vida eterna. E ela irá perecer no inferno para sempre. O dom, ou seja, o presente, a oferta, é gratuito. É gratuita a oferta da salvação. É de graça a salvação. Mas a pessoa tem que querer. E uma vez que a pessoa quer a salvação, ela vai poder se identificar com o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto em santificação e, por fim, a vida eterna. Oh, que maravilha! Glória a Jesus! Aleluia! Meu amigo, minha amiga, você quer dizer que é liberto do pecado e é servo de Deus? E que está andando em santificação e já tem a vida eterna? Então aceite a salvação. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, agora mesmo, aonde você está. Entre dentro do teu quarto e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. Pegue uma Bíblia, vá ler a Bíblia e vai orar. Creia que Jesus está aí, que Ele te ouviu e que você já tem a vida eterna. O mais Ele vai fazer. Eu termino dizendo mais uma vez, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordesburgo,
Minas Gerais.